Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez é um vídeo bem diferente, né? Aqui, ele tá ouvindo aqui a musiquinha, né, no celular. Mas não tem problema não, porque assim, eu edito o vídeo, eu coloco uma musiquinha bem lá no fundo, sabe? Pra não dar direitos autorais aí. Gente, eu tava bastante sumida. Tanto lá no Instagram, né, que eu não tava nem dando bom dia mais pra vocês, né, o bom dia com o cafezinho, né, e aqui também eu não estava gravando. Por quê? Porque já eu acho que tem mais ou menos umas 2 semanas já, umas 2 semanas que eu não tava conseguindo gravar nada, não tava conseguindo gravar conteúdo, né, e também eu tava sentindo algumas dores, né, algumas dorezinhas, né, também devido à cirurgia, né, da gravidez, né, que meus 2 partos foi cesárea, né? Então, né, gente, eu não estava conseguindo gravar conteúdo aqui pra vocês, né? Enfim, acabei também que o serviço estava muito acumulado, eu não estava me sentindo bem, né? E não estava assim, sabe aqueles dias que tem dias que, sabe, por mais que você faça as coisas, parece que o trabalho, as tarefas rende mais ainda, você fica estressada, você não consegue concluir os afazeres de casa, né? E ainda mais quem tem 2 crianças pequenas, né, gente? E, enfim, gente, eu não estava me sentindo bem, né? Meu marido, na medida do possível, me ajuda, né, gente? E assim, no meu interior mesmo, eu não estava me sentindo bem. E foi aí que eu fui conversar com Deus. É bom, né? A gente conversar com Deus. Sabe aquela saudade que a gente sente? Na realidade, é a nossa alma, né? Sentindo saudade de conversar com Deus. Eu entendo que muitas das vezes a correria do dia a dia sufoca a gente, né? Sufoca muitas das vezes aquele momentinho que a gente tinha com Deus, né? De conversar com Deus, de passar aquele momento, de fazer aquele devocional. E enfim, eu não estava também conseguindo mais acordar cedo, gente. Não estava conseguindo acordar cedo, e quando acordava cansada, dormia estressada, acordava cansada, passava o dia todo estressada. Parece que sobrecarregou tudo, sabe? E enfim, eu fui conversar com Deus, e Deus, ele me lembrou das passagens de Marta e Maria, né? Que quando Jesus foi visitar Marta e Maria, né? Maria se assentou aos pés de Jesus, escutar o que Jesus tinha para dizer naquele momento, né? Para escutar os ensinamentos de Jesus. E Marta estava muito assim, querendo receber. Eu entendo a parte de Marta e também entendo a parte de Maria, né? Que Marta, ela queria receber Jesus da melhor forma, né? Quem sabe com a mesa posta, bem, com alimentos bem, sabe? Talvez Jesus chegasse cansado de caminhar, né? Queria receber muito bem Jesus, né? A gente, quando recebe visita, sempre quer receber muito bem as pessoas, né? E enfim, eu entendo a parte de Marta, entendo a parte de Maria, né? Aí foi quando Deus, ele me levou para as passagens de Marta e Maria, né? Que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 41, e diz bem assim: respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, tem momentos, gente, que a gente precisa desacelerar. Deus, ele estava falando muito comigo. A gente precisa desacelerar. A gente precisa, sabe, se acalmar, né? Também é a parte que a gente precisa ser como Maria, se assentar aos pés de Jesus, né? Ir para o seu quarto. Se você tem um cantinho, né, que costuma conversar com Deus, ele tem falado muito comigo, né? E muitas das vezes a pressa do dia, a pressa das coisas, porque a gente já acorda já ligada no 220, porque a gente já acorda, já tem que fazer café, já tem que colocar a casa em ordem, tem roupa para lavar, tem prato para lavar, tem casa para varrer, tem meninos pra gente dar banho, meninos pra gente dar de comer também, né? E aí quando vê, aí hora de almoço, a gente tem que fazer almoço porque marido chega do trabalho, né? Meu marido, ele almoça no trabalho, sabe, gente? Mas esses dias ele tá passando os dias em casa, ele tá de folga. Enfim, aí, ou seja, acarreta tudo. E assim, gente,
sabe? Eu tava me sentindo muito, sabe? Aquela parte mesmo com saudade. Eu precisava parar, conversar com Deus. A gente precisa conversar com Deus, né? A gente precisa, muitas das vezes, conversar, só você e Deus, conversar o que é que tá se passando na sua mente. Eu gosto muito, sabe, gente, de conversar com Deus, né? Não sou uma pessoa perfeita, mas assim, muitas das vezes a busca nossa pela perfeição, da gente querer ser forte o tempo todo, da gente querer dar conta das coisas o tempo todo, ou então querer abraçar, sabe, tudo de uma vez, aí muitas das vezes acaba que sobrecarrega a gente, né, sabe? A gente acorda estressado, o dia não produz, né? E a gente, enfim, aí quando vai ver, dormiu já é outro dia, aí começa-se o ciclo de novo, sabe, gente? E muitas das vezes a gente precisa parar. Era o que Deus estava me dizendo. Você precisa parar um pouco. Você precisa desacelerar. Quem chegou? Na casa da minha avó, né, mãe? Tive que parar aqui, tá, gente? Porque minha cunhada chegou e veio trazer ele, né? Minha sogra tá aguentada, sabe? Aí meu sogro esteve aqui, pegou ele, levou pra dar só uma olhadinha e já trouxe ele. E assim, gente, como é necessário muitas das vezes a gente parar, a gente desacelerar um pouco, sabe? Nós não podemos nos comparar, entendeu? Não podemos nos comparar com outras pessoas que, aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa dá conta de tudo. Mas muitas das vezes não sabe, né, o que passa ali para poder ela dar conta, né? É muita coisa, sabe? E eu quero indicar esse livro, vai estar ao contrário aí, porque eu tô coloquei na câmera frontal, tá, gente? Mas depois eu vou virar a câmera, né, e mostrar certinho para vocês. Minhas lutas internas e Deus. Esse livro, gente, ele é muito bom, né? Identificando as lutas emocionais e espirituais, né? É um livro muito bom. Eu tô lendo ele, é um devocional, né? Ele é ótimo, gente, muito bom, muito bom. Eu fico marco as páginas, eu lendo. E a parte da passagem que fala também de Marta e Maria, né? Marta, Maria, irmã de Lázaro, enfrentou esse temor do futuro de uma forma muito prática. É um episódio registrado no Evangelho de Lucas. Jesus visitou a casa de Marta e Maria, enquanto Maria se assentava aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Marta estava ocupada, preocupada, inquieta com muitas coisas. Ela estava ansiosa em preparar tudo, em garantir que tudo estivesse perfeito para receber Jesus. Marta se preocupava com as demandas no momento e provavelmente com as expectativas que viriam depois. Quantas vezes não somos como Marta? Ficamos tão ocupados, tão ansiosos com o que precisamos fazer, tão preocupados com o que o futuro pode exigir de nós, que perdemos a oportunidade de estar presentes. A mente começa a construir cenários. E se eu não conseguir? E se algo der errado? A ansiedade se alimenta do medo do que está por vir, roubando a nossa paz e nos impedindo de desfrutar a presença de Deus. E muitas das vezes é isso, gente. Tem momentos que nós precisamos parar. Tem momentos que a gente precisamos dar um stand-by. Eu acho que é isso que fala. Temos que dar um stop, né? Para quê? Para desfrutar da presença de Deus. Porque precisamos conversar com Deus. E melhor ainda que Ele é o nosso amigo, né? Ele nos entende, né? Então, muitas das vezes é isso, gente. Eu vim aqui para falar com vocês, tá, gente? Eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou aquela pessoa perfeita, né? Porque muitas das vezes a gente... Não, gente, nós somos seres humanos, né? Somos falhos, né? Temos defeitos, temos erros. E como a palavra de Deus diz, né? Muitas das vezes precisamos parar. Precisamos não estacionar. Estacionar. Precisamos, né, dar uma calmaria nas coisas um pouquinho para poder ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes, no estresse do dia a dia, na correria do dia a dia, né, a gente diz, eu faço devocional depois. Aí quando vê o depois, já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, acabou. Daí quando você vê, tá sobrecarregado, né, querendo desabafar, aí não consegue, né? E muitas das vezes a gente precisamos parar para conversar com Deus. E é isso, gente. Eu vim aqui fazer esse videozinho aqui para vocês,
Manda oi pro pessoal. Diga oi, pessoal. Diga salve, pessoal. É, minha mãe esses dias tava sem lavar. Era. Então eu não pratia. O outro subiu, Gui. Subiu aí na estante. Então, gente, é isso. Fiz aqui um videozinho aqui pra vocês explicando, né? E deixo essa mensagem do meu coração, do coração de Deus pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá, gente? Eu gosto muito de gravar vídeos da rotina, do dia a dia, né? Aqui pra vocês, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? A cada uma de vocês. Amo também o carinho de vocês, né? E que Deus abençoe também a família de vocês. Aqui, gente, esse é o livro. Eu, Minhas Lutas Internas e Deus. Muito bom, gente, o livro. Vou mostrar os tópicos aqui pra vocês. Deixa eu ver se mostra os tópicos. Aqui, ó. Tem a apresentação, aí vem o conflito do coração, o medo de não ser suficiente, o peso das expectativas, o temor do futuro, labirinto das comparações. Muito boa, gente, aqui, ó, essa parte do livro. Muito boa, o labirinto das comparações, o julgamento silencioso, a raiz da amargura, a culpa que não passa. Eu tô nesse daqui, ó, o vazio da insatisfação. Eu já li também. E a voz do interior crítico, falta ler. Os laços do orgulho, pressão da multidão, os efeitos do medo de errar, cansaço de ser forte sempre, encontrando a paz em meio ao caos. Deixa eu ver se já acabou. Já acabou. É muito bom, gente, esse livro. Muito bom. E da Estela Costa. Olha só. Eu, Minhas Lutas Internas e Deus. Enfrentando as batalhas da mente, superando os conflitos da alma, é uma obra que explora com sensibilidade as emoções humanas, onde as lutas internas, as crises de identidade e os conflitos silenciosos do coração encontram na fé e na entrega a Deus um caminho de resposta e cura. Muito bom, gente, esse livro. E frisa nessa parte aqui também, depois eu faço um vídeo contando sobre crises de identidade. Logo depois que eu me tornei mãe pela segunda vez, né? Eu passei por isso também, crises de identidade, né? Mas é muito bom, gente, esse livro. Se vocês puderem... Gente, esse livro aqui eu comprei pela Shopee. Eu adquiri na Shopee, tá bom? Veio esse livro e de brinde veio outro livro, né? Que vem os Salmos de Davi. É muito bom esse livro. Aqui, botar aqui. Por favor, da luz. Tá vendo? Muito bom. Se vocês puderem, né? Eu vou colocar o link dele para vocês dar uma olhadinha, tá bom? Mas é muito bom, gente, esse livro. Muito isso, bom, né? Espero que vocês tenham me entendido, né? Da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostou, comenta, compartilha, né? Se você também já passou por isso, né? Eu gosto quando vocês comentam, quando vocês curtem, tá bom, viu, gente? E que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Um cheiro, beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!